A vossas excelências que me acompanham no Instagram, no YouTube e aqui presencialmente. Enquanto as pessoas vão entrando, a gente vai lembrar o que a gente está fazendo aqui. A gente não pode perder a nossa intenção do que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo aqui? Nós temos uma nova geração de integrantes do Pacheco e Reis e a gente vai treinar com todas as palestrinhas, todos os assuntos que em algum outro momento eu treinei o time A, Victória, Rodrigo, Anaísa, e treinei a nova geração Bernardo, Larissa, Camila e Neto. Quando a gente fala aqui no Pacheco e Reis de treinamentos em relação a assuntos técnicos, esses assuntos são do Dr. Pedro. Todo mundo já sabe isso aqui na internet, as pessoas também. Se você quiser aprender sobre contestação, recurso ordinário, apelação, agravo, esses assuntos você vai procurar depois conversar com o Dr. Pedro. Não é a nossa intenção aqui. Nossa intenção aqui é conversar sobre assuntos comerciais, de mentalidade, de cultura do Pacheco e Reis. A gente já vem a alguns encontros conversando sobre várias coisas. Então, se você perdeu algum desses encontros, lá no YouTube, sempre lives de 15 minutos, sempre lives que vão ser tratados assuntos de maneira curta, mas a nossa intenção aqui é ir progredindo. A gente conversou, e eu falei para vocês que eu não acredito num profissional que não tenha a mente adequada para entender que progredir estratégica e financeiramente não é pecado, não é ganância e não é egoísmo. Esse é um lema que nós vamos repetir aqui durante algumas vezes para que vocês não deixem cair em tentação de perder a mentalidade em relação a isso. A gente já falou na live passada sobre o profissional quarta-feira, aquele profissional que todo mundo conhece, mas que ninguém faz planos para ele. E aí quando a gente se deixa tornar um profissional quarta-feira, principalmente quando a gente perde a intencionalidade, que foram aí várias lives que a gente já conversou. E aí hoje eu selecionei aqui 4 fases da negociação na advocacia. E aí vocês vão daqui a pouco começarem a ser procuradas por pessoas. Essas pessoas, ó, Karina já chegou essa semana e falou, ó, a pessoa procurou, falou até com a minha mãe de um assunto, Gabi, sempre tem alguém procurando a Gabi, perguntando de um assunto técnico, Alexia, cada vez mais posicionada, mais posturada, vai ganhando posicionamento, as pessoas vão começar a procurar vocês. Como que faz isso? A gente já teve algumas lives aqui de criação de conteúdo, de marketing, de tráfego pago, só que a gente também precisa saber como receber um cliente. As lives passadas até agora, a gente estava tentando fazer com que o cliente chegasse até nós. E aí, eu separei 4 itens aqui, que são primeiro contato, qualificação, consulta e reunião e acompanhamento. Dentro desses 4 tópicos, a gente lembra aqui para os telespectadores do Instagram e do YouTube, que eu acredito que isso funcione para o dentista, isso funcione para o fisioterapeuta, isso funcione para qualquer pessoa que vende serviço. E vou mais, aqui também funciona para quem vende produto. Por quê? Porque o que eu estou fazendo aqui é algo que todo mundo gosta. Quem é que gosta de ser mal atendido? Eu odeio ser mal atendido. Eu conto uma história que eu usei meias coloridas durante muito tempo, porque eu fui bem atendido por um cara que me vendeu meia colorida, eu comecei a achar aquilo legal por causa do atendimento do cara. O cara era tão legal que eu comecei a usar meia colorida. A mesma coisa precisa ser na advocacia. Nós estamos em um mercado com cada vez mais advogados. Principalmente vocês que estão formando agora, comecem a reparar os colegas de sala de vocês. Eu não sei se eles já estão trabalhando, porque a maioria não vai conseguir trabalho agora, e muitos vão desistindo da advocacia, vão abrir um negócio. Os meus amigos hoje, ó, eu tenho um gerente de não sei o quê, eu tenho um cara da clínica. A advocacia é cruel. Então, a crueldade que a gente tem do mercado, seja da advocacia, da engenharia, de várias outras profissões que vão punindo os medíocres, a gente tem que fazer acima da média. Primeiro contato do cliente. O que a sua mãe falava sobre primeiro contato? Tem uma frase que todas as mães falam que é: a primeira impressão é a que fica. Advogado, sem cabelo cortado, barba mal feita, mulher sem maquiagem, sem uma roupa adequada, essa primeira impressão você nunca mais vai mudar ela. Se você começa o jogo perdendo, você não vai conseguir virar. Na advocacia não consegue virar. Quando eu falo disso, o primeiro contato, e aí aqui eu vou falar de um outro assunto que é o atendimento, mas o primeiro contato de estética, ele é muito importante. E estética aqui, eu nem falo de beleza, nem falo disso não. Até porque eu falo assim, eu não sou um cara bonito, mas eu tenho a cara organizada. Sabe o que é isso?
Você nunca me viu de barba mal feita. Você nunca me viu sem cortar cabelo, eu faço isso toda semana. Por quê? Porque se eu passo uma ideia de maltrapilho para o meu cliente, eu nunca vou conseguir mostrar para ele que eu sou o profissional adequado para uma grande causa, por exemplo. Então isso precisa estar na mente de vocês. Não, eu não saio de casa mal arrumado em hipótese alguma. Eu já fiz cliente na padaria, eu já fiz cliente na balada, eu já fiz cliente no hospital, eu já fiz cliente em tudo enquanto lugar. Então essa primeira imagem, esse primeiro contato precisa estar na cabeça de vocês. E uma coisa que a gente tem cada vez mais melhorado aqui dentro do Pacheco e Reis, e que eu preciso falar para vocês vão pessoas começar a procurar vocês, isso é óbvio. Existe uma mágica, que eu chamo mágica dos 5 minutos. Ninguém procura outro profissional se ele for atendido pela primeira vez dentro de 5 minutos. A pessoa está no Instagram, ela lembrou da Karine, ela vai lá e manda uma mensagem para a Karine. Se a Karine responder ela em 5 minutos, não dá tempo dela procurar outro profissional. Porque geralmente as pessoas procuram 2 profissionais. Só que, Karine, uma coisa é a pessoa procurar o Emanuel. O Emanuel já apresentou resultado nos últimos 8 anos. Há 8 anos que eu estou na advocacia com construção de patrimônio, ganhando um monte de caso, publicando aqui na internet, fazendo escambau de Madureira. Outra coisa é você que está começando agora. É por isso que o nosso papo aqui é para quem está começando. Eu posso demorar 2 dias aqui. O cliente ele veio por uma indicação que falou assim, esse cara é foda, esse cara resolve, esse cara é o brabo. O cara pode esperar 2 dias aqui no meu WhatsApp. E mesmo assim a gente não deixa, né? Eu tenho hoje outra pessoa aqui para fazer esse atendimento. Você entender como que é a importância. Agora, imagina a Karine, que começou na advocacia em janeiro de 2025. Se você não responder em 5 minutos, a pessoa vai procurar outra. Essa mágica precisa estar acompanhando vocês. O WhatsApp é muito difícil de responder. Eu sei que às vezes é difícil estar fazendo uma peça e olhar o WhatsApp. Eu sei que é difícil dar conta de responder todo mundo, mas o primeiro contato com o cliente, ele é o mais importante. E uma das coisas mais importantes é o atendimento veloz. Alex, se o cara te procurou, onde você estiver, não deixa de responder ele o mais rápido possível. Esse primeiro acolhimento, eu não chamo nem de atendimento, eu chamo de acolhimento. Como que a gente faz o primeiro atendimento aqui? Eu já mando um bom dia, como eu posso te ajudar? A pessoa vai mandar para mim ali alguma coisa. Em regra, principalmente quando eu tinha mais tempo, porque aqui a gente não está falando já do nível Emanuel, a gente está falando do nível Alexia. Do nível Alexia eu mandava um áudio para a pessoa, por quê? Porque ela vai saber que não é um robô que está respondendo ela vai saber que não é fantasia que está respondendo ela. Então esse primeiro contato precisa ser a tarefa mais importante da sua agenda. Se você estiver dentro do Pacheco e Reis, atender o cliente dentro de 5 minutos, dentro do seu WhatsApp, ele vai te retornar um valor de honorários que você vai receber além daquilo que você já recebe fixo, correto? Se amanhã você não estiver aqui, essa é uma prática do mercado, correto? Se amanhã você não estiver aqui e abrir o seu escritório, você precisa desse cliente para pagar o aluguel, para pagar as suas contas, correto? Ou seja, independente de onde você estiver, o que eu estou te ensinando aqui, o que eu estou ensinando para a audiência aqui, é para a vida. É para a vida. Imagina só, se eu hoje fosse mudar de profissão, sei lá, você é assessor de investimentos, o primeiro contato com o cliente é o mais importante. Imagina, aí hoje, beleza, eu já administrei patrimônios, eu já tive resultados de percentuais altíssimos com o patrimônio dos outros. Não se esqueça, o primeiro contato, ele é o mais importante. Em algum momento eu vou explicar para vocês estratégias até minha hoje. Hoje tem estratégias minhas de escassez que são desenhadas aqui no atendimento com o cliente. Por quê? Porque eu desejo a escassez, ela gera valor. Só que para você que está começando, não dá para pensar em escassez que gera valor. Por quê? Porque você precisa criar uma boa impressão logo no primeiro atendimento. Atendimento em 5 minutos. Esse é o primeiro contato. Não se esqueça disso. Já deixa a mensagem pronta, já deixa a mensagem pronta para receber, pegue modelos. Se você quiser saber os modelos aqui, o meu WhatsApp fica com o Neto o tempo inteiro, então você vai saber como que é feito um atendimento. E quem está aqui assistindo também, se quiser, pode entrar em contato comigo. O primeiro contato ele é tão importante que eu já mostrei para o Neto como que a gente faz para fazer uma triagem, que já é o segundo ponto, que a gente chama aqui de qualificação. Por quê? Eu recebo muitos contatos. Você vai receber menos. Você tem que tratar seu cliente como pote de ouro, porque ele é o pote de ouro, independente dele estar aqui ou não. Se ele estiver aqui, é o pote de ouro, porque você vai receber um percentual. Se não estiver aqui, você vai receber a integralidade e vai ter que pagar lá aluguel, comprar computador, porque atender cliente custa, essa estrutura custa muito caro.
Qualificação. Eu tenho 4 perguntas aqui, toda vez que eu vou fazer uma qualificação em relação ao cliente. 1. É prioridade para ele? 2. Quem decide esse assunto? 3. Ele tem clareza do tamanho do problema que ele está realizando ou envolvido? 4. Existe um alinhamento financeiro? Vamos falar rapidamente sobre isso. A gente vai voltar na próxima live falar disso tudo aqui de novo, até porque eu tenho 15 minutos. 1. É prioridade? Tem gente que às vezes vem falar de um assunto que claramente não é prioridade. Se não for prioridade, até porque a gente tem agenda cheia, a gente tem que saber ganhar tempo com o cliente. Amigo, entendi o seu assunto, tudo bem, eu preciso dar uma pesquisada aqui e te retorno amanhã de manhã. Amanhã de manhã é até às 11 horas. Amanhã de manhã você tem que responder ele. Isso é compromisso. Isso é uma regra clara do Pacheco e Reis, que a gente já deixou aqui várias vezes claro que prazo com o cliente não é só prazo de processo, é prazo também. Se eu marquei com o cara de responder ele amanhã de manhã, eu tenho que responder ele amanhã de manhã. Por isso, a primeira coisa que eu vou identificar aqui é prioridade. Ah, o assunto do cara aqui, ele tá com um assunto que ele tá enrolando há 2 anos. Se não for prioridade, eu também tenho que entender que não é prioridade para ele e eu vou tratar ele de uma forma diferente. 2, quem decide? Se a gente está falando aqui de uma empresa e eu estou conversando com alguém que não tem a caneta na mão, eu preciso fazer com que ele passe o contato para quem tem a caneta, senão eu vou perder meu tempo. E essa qualificação é importante, porque você gasta tempo e energia para qualificar a pessoa, e a pessoa no final fala, eu vou passar para o fulano. Não, já vou direto no fulano, até porque a gente vai falar daqui a pouco de quebra de objeções, e quebra de objeções tem que ser feita com quem tem a caneta. Clareza no problema. A pessoa que chega aqui, seja para assinar um contrato, para fazer um contrato de locação, ou para uma liminar para transferir o ente querido que está enfermo, ele não tem a clareza do problema completo. E, mais uma vez, eu estou falando aqui, muitos advogados estão escutando, mas eu contratei uma fisioterapeuta para minha mãe. Eu não tenho clareza do problema. A minha mãe, se não fizesse fisioterapia 3, 5 vezes a semana, ela poderia ficar sem andar. Eu não tinha clareza desse problema. Para mim, ela simplesmente fez uma cirurgia e o joelho vai curar. Não, aí, depois que eu fui entender, o médico falou, se não dobrar esse joelho, doendo, não doendo, fazendo ou não fazendo, ela vai parar de andar. Não adianta colocar um joelho novo e não exercitar. O joelho velho era não exercitado. O que eu quero dizer é, em regra, não importa a profissão que você esteja. As pessoas não têm clareza dos problemas. Mais uma vez, assessor de investimentos. As pessoas não têm clareza do que é perder 1% ou 2% ao ano. Em décadas, isso vira tipo o dobro do patrimônio. Então, clareza no problema. Olha, o contrato que você está assinando é muito importante, porque uma inadimplência nesse contrato pode trazer um problema futuro para você muito grande. Aqui, esse é um risco que a gente costuma mapear, ou seja, clarear o problema para a pessoa faz parte da intencionalidade de continuar um contato. Isso a gente vai mostrar na prática depois. Aqui eu estou só colocando pontos chaves para que quando o contato chegar em você, e vai começar a chegar, não chegou essa semana, você tenha noção do que a gente precisa fazer. Essa pessoa tem clareza do problema dela. E por último, alinhamento financeiro. Quanto tempo você gastou dentro de uma faculdade? 5 anos. Quanto tempo você gastou de transporte para essa faculdade? Quanto você gastou de mensalidade para essa faculdade? Quanto você gastou de energia para essa faculdade? Quantas horas você deixou de estar na academia, no barzinho, com os seus entes queridos por essa faculdade? A gente precisa lembrar que progredir estratégica e financeiramente não é pecado, não é ganância e não é egoísmo. É incontável o número de processos aqui que a gente já fez pro bono, tá? Não tem como contar. Por quê? Porque nós também somos seres humanos e a gente também se compadece de problemas da vida pessoal dos outros que a nossa profissão pode resolver. Mas o dinheiro é uma troca de energia muito importante. Quando você não cobra pelo seu serviço, você não vai ter o seu serviço respeitado. E esse é um ponto muito importante que a gente precisa fixar aqui, porque sabe aquele parente que agora vai começar a te chamar de prima rica? Porque agora você anda bonita, agora você anda bem arrumada, agora você tem o cabelo chique, só que para ter o cabelo chique custa dinheiro, para andar bem arrumada tem que ir na loja comprar roupa. Ele vai achar que você vai fazer o trabalho de graça e você tem que falar assim para ele, olha, se você quiser a roupa do meu corpo, eu tiro agora a roupa do meu corpo e te dou. Mas o meu trabalho a gente não faz de graça, porque é o que mais importante eu faço aqui nessa terra. Quando eu falo essa frase, você acredita que assim, eu posso cobrar de qualquer pessoa? Olha, eu estou te ensinando aqui a frase já exata, tá? Porque aquele seu ente querido, ele ficou 20 anos carregando um problema. Esses dias aqui veio uma mulher que está 20 anos carregando um problema, que não prescreveu ainda, e aí ela veio aqui para conversar.
Tem 20 anos que o assunto, eu identifiquei lá atrás que não é prioridade, né? Quando eu identifico que não é prioridade, ela nem veio na semana, eu demorei 2 semanas para conseguir atender ela, por quê? Tem 20 anos que ela está esperando, agora vai falar que é prioridade para minha agenda? Peraí, né? Só que o alinhamento financeiro precisa estar alinhado aqui, por quê? Tem 20 anos, está disposta a resolver? Isso tem um custo. E, principalmente, família, aprendam essa frase, tá? Aprendam essa frase. O que eu faço de mais importante nessa terra hoje é o meu trabalho. Você faz alguma coisa mais importante? Diversão não é importante. Assim, lógico que é importante pra gente, pro ser humano e tal, mas assim, a sua diversão não é mais importante que o seu trabalho. Você está dedicando uma energia muito maior hoje ao seu trabalho do que ao seu lazer. Ou tem comparação? No gasto de energia da Gabi, com lazer e com trabalho, qual que está maior? Não tem nem, essa balança não tem nem... Aí você vai fazer o que você faz de mais importante, você vai fazer de graça para alguém? Não pode. Então a frase para negar isso para os outros, pro amigão, pro não sei quem, pro primo, porque agora vocês vão virar os primos ricos em breve, se Deus quiser, é deixar claro para ele, olha, o meu trabalho vai te custar R$1.500, vai te custar R$2.000, porque isso é o que eu faço de mais importante na Terra. Se um dia você precisar de um copo d'água e eu tiver com sede, eu vou te dar um copo d'água. Mas o meu trabalho eu preciso te cobrar. E geralmente, o melhor jeito de fazer isso também é colocando a culpa em outra pessoa. Como que eu fazia isso? Pô, meu sócio lá é boca ruim, cara. Meu sócio lá não vai deixar eu fazer diferente. Coloca a culpa em outra pessoa. Você tem a culpa para colocar no escritório, no dono do escritório, em qualquer pessoa. Mas essa qualificação é muito importante. Então a gente está falando aqui das fases da negociação na advocacia, falando sobre primeiro contato, sobre qualificação. A gente não vai conseguir falar sobre os próximos 2 pontos, mas na próxima live a gente vai falar sobre consulta e reunião, e vamos falar sobre acompanhamento. A gente vai falar sobre mostrar valor antes de mostrar o preço. O que é isso? Como que faz isso? Já viu aquela pessoa que fica escondendo o preço? Isso não é mostrar valor. Mostrar valor é, independente do preço que você cobrar do seu cliente, ele vai perguntar assim, como que eu faço para pagar? Dá para parcelar? Isso é mostrar valor. Antecipar as objeções. O que a gente mapeia aqui? Como que a gente antecipa objeções? Hoje, por exemplo, eu passei um orçamento para a mulher de um trabalho muito grande, de muito valor, e a primeira coisa que eu falei com ela é, não se preocupa, olha, o preço do trabalho é R$20.000, mas você consegue pagar em 10 parcelas de 2. Eu já quebrei a objeção, antes dela falar, eu preciso receber os 20 mil à vista? Hoje não. Já precisei um dia. E aí eu quebraria essa objeção de uma outra forma, tá? Mas 10 parcelas de 2 cabe no bolso dela e eu consigo trabalhar aqui e receber. A gente vai falar sobre venda emocional. As pessoas não compram com razão, tá? Ninguém. Nem na advocacia, nem o iPhone lá do Moisés da Genial que está aqui na live, nem do Pablo que da IGCar. Ninguém compra com razão. As pessoas compram com emoção. E como que nós vamos conduzir essas pessoas à emoção correta para que ela entenda que você é o profissional adequado? E por último, acompanhamento. Não adianta vender as coisas para os outros que você não entrega, que você não acompanha, que você não aborda. Beleza? Isso, ponto 3 e 4 da aula de hoje, que é fases da negociação, a gente vai falar disso na próxima live. Hoje nós falamos de primeiro contato e falamos de qualificação. Beleza? Dúvidas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então calem-se agora para sempre, até a quarta-feira que vem,